E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo, o Manual do Definido Natural em 3 meses. Então antes de começar esse vídeo eu gostaria de dizer o seguinte, eu vou colocar aqui algumas estratégias para a gente utilizar em 3 meses e para a gente perder gordura corporal, preservando ou se possível ganhando massa muscular, mas dependendo do seu percentual de gordura, você pode não terminar com a definição que você quer, mas você vai continuar mais definido. Então vamos lá. Vamos começar então pela parte do treinamento. Qual é o erro número 1 das pessoas quando vai fazer uma rotina para acabar perdendo gordura e ficando mais definido? Treinar com altas repetições e criar uma abstinência do treino de hipertrofia. Veja só, o treinamento de hipertrofia é para o aumento de massa muscular. E o que consiste na definição muscular? É ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Eu vou repetir. É ter o que mostrar e não ter nada para esconder. Então seria o mesmo que você comprar uma Ferrari e colocar uma capa nessa Ferrari. Você não pode ter a capa, mas você precisa ter a Ferrari. Não adianta você comprar um Fusca e colocar e não ter capa nenhuma, né? Então você precisa ter o que mostrar, você precisa ter a Ferrari e não ter nada para esconder. Você não ter essa capa. Então você precisa de músculos e não ter a gordura no seu corpo para esconder estes músculos. Então o treinamento não precisa fazer com altas repetições, treinamentos de força, treinamentos funcionais, treinamentos de crossfit. Não, o treinamento é para aumento de secção transversa, um treinamento de hipertrofia muscular. Afinal, em cut ou em bulk, nós queremos hipertrofia o ano inteiro, para quem treina para essa finalidade de estética. Então, treinamento de hipertrofia. Mas, como queremos perder gordura, aumentamos o gasto energético, aumentamos a sensibilidade à insulina e quem faz isso muito bem, que em conjunto aumenta o EPOC, né, a utilização de mais energia pós o exercício físico, claro que a musculação também faz isso, os aeróbicos. Então nessa parte, nesses 3 meses, você vai adicionar aeróbicos à sua rotina de musculação, certo? Então a parte de treinamento, vamos reforçar, para hipertrofia, com aeróbicos, de preferência de alta intensidade. Se no final desse cut você estiver se sentindo muito indisposto, pode colocar o aeróbico em jejum, que é uma atividade de baixa intensidade, que vai ser mais fácil de você cumprir. Não tem tantas adaptações crônicas funcionais do exercício, mas ainda assim vai servir bem para gerar um gasto energético um pouquinho maior e tirar um possível platô, certo? Então a parte de treinamento basicamente é isso. Vamos para a parte de alimentação. A alimentação você precisa criar uma dieta com déficit calórico, mas o grande erro, as pessoas já começam com um déficit muito grande. E o que acontece com esse déficit grande calórico? Quando você estagnar, você já não tem mais nada a fazer, porque você já tirou todas as calorias. E o nosso metabolismo é autorregulatório. Ele vai se regular de acordo com a realidade energética ingerida. Então, se você consome, por exemplo, 3.000 calorias e você está estagnado, então vamos assumir que seu metabolismo é de 3.000 calorias. Se você consumir 2.000, você vai perder gordura corporal. Porém, com 2.500, você já iria perder. E aí, quando estagnar novamente, com o corpo regular de novo para 2.500, você tem mais uma margem para abrir para 2.000 calorias. E aí você novamente tem resultados e assim sucessivamente. Agora, se você já começa nas 2.000, quando você estagna a primeira vez, você vai ter que descer para 1.500 e depois para 1.000 e depois você não tem mais para onde correr, porque é tão pouca comida que você vai perder muita massa muscular. Então, o segredo da dieta cut é começar ela o menos agressivo possível e ir lapidando de acordo com os resultados. Então, qual que é uma boa média de macros para começar? 2 gramas/quilo de proteína, 2 a 3 gramas/quilo de carboidrato, isso depende muito da genética de cada um. Quem tem mais facilidade pode começar com 3 gramas/quilo, mais facilidade de perder peso. Quem tem mais dificuldade de perder peso, começar em mais ou menos 2 gramas/quilo, mas muito menos do que isso, normalmente não é uma boa ideia. E gordura na alimentação, mais ou menos aí 1 grama/quilo. Então, 2 gramas/quilo de proteína, 3 a 2 gramas/quilo de carboidrato e 1 gramas/quilo de gordura. E por semana vim tirando mais ou menos aí 0,2 grama/quilo de carboidrato. Então, se você pesa 100 quilos, você vai começar com 200 gramas de carboidrato e vai tirar mais ou menos 20 gramas de carboidrato, 15 a 20 gramas de carboidrato por semana. Assim, você vai estar sempre um passo à frente do seu metabolismo, que é o fator principal para o sucesso desse nosso projeto. É você antever o que o seu corpo vai criar uma adaptação para você não ir a favor da morte. Porque quando nós estamos perdendo gordura, para o nosso corpo, estamos indo a favor da morte. E o nosso corpo, claro, não
não quer permitir isso. Por isso que ele vai criar mecanismos para diminuir o seu metabolismo, poupar energia e tudo mais. Então, se você adianta isso, você consegue um sucesso maior sem estagnar em nenhuma semana. Esse é o fator chave, é a cereja do bolo, é o que tem de melhor, essa estratégia de você sempre fazer ajustes antevendo as estagnações do seu corpo. Legal, dieta e treino está ok. E agora vamos partir para a parte de suplementação. A suplementação com proteínas, com aminoácidos, com tudo isso, é bastante maravilhoso, mas é mais maravilhoso no papel do que na realidade. Leandro, você tem patrocínio da Growth, você não vai empurrar na gente um monte de whey, um monte de... Não, nada disso. A questão da alimentação ela já é completa por si só. O suplemento nada mais é do que um alimento em pó, de forma concentrada e ou isolada. Ele pode ser só concentrado, pode ser só isolado, pode ser concentrado e isolado. E eu não estou falando só de whey, estou falando de vitaminas, de coisas no geral, né? Por exemplo, a questão da vitamina C. A vitamina C, quando você compra ela está numa forma isolada, ou seja, em comparação com uma laranja, ela não tem carboidrato e ela está numa quantidade muito maior do que o que você encontraria num alimento, por exemplo, 500 miligramas. Então ela está concentrada e isolada. Os suplementos nada mais são do que isso. Então, se você consegue uma nutrição através de alimentos sólidos, coisas que você compra no supermercado, não precisa de nenhuma suplementação. Leandro, posso usar alguma coisa para ter um efeito um pouquinho melhor? Claro que pode. A creatina, a cafeína são fundamentais se você procura algo a mais. Então, se você não consome muito café, se você não tem esse hábito, se você não gosta do gosto, mas quer os efeitos positivos da cafeína, que ela é um queimador de gordura, não que ela por si só vai queimar, mas ela facilita o processo, então você pode suplementar com cápsulas de cafeína. Mas Leandro, e se eu preferir o café coado? Não preciso de cápsulas de cafeína? Não precisa. Um termogênico. Veja só, um termogênico tem algumas outras substâncias, de fato, por exemplo, o Hot da Growth, ou termogênicos importados muito bons, Black Mamba, Lipo 6 Black, bababá. Eles têm algumas coisas a mais, mas o preço que eles cobram não justifica o investimento. Se você puder, Leandro, financeiramente para mim não faz diferença, eu consigo comprar. Legal, pode comprar. Leandro, estou um pouquinho apertado. Posso ficar com o café? Eu vou perder demais com isso? Claro que não. Questão de cafeína em cápsulas eu recomendo, termogênico. E a creatina, que é um suplemento comprovadamente que funciona, tem um custo acessível. E esse, para você trazer da alimentação, você precisaria consumir muita carne vermelha por dia, o que pode estourar a sua cota de proteínas da dieta. Logo, se torna inviável, porque se você precisar consumir 2 gramas quilo de proteína e você pesa 70 quilos, você vai conseguir isso daí com 700 gramas de carne, certo? Pesado cru. Agora, se eu precisar de 5 gramas de creatina, eu vou ter que consumir de 1 kg a 1,2 de carne. Então já torna inviável, certo? Por isso que a creatina é de forma isolada, sem proteína juntos com ela, e de forma concentrada, uma quantidade maior, que você resolve com uma colherzinha de chá, de café, ou 2 de sobremesa, alguma coisa do tipo, certo? 5 gramas mais ou menos por dia. Existe uma competição entre cafeína e creatina? Uma anula a outra? Não, sem nenhum tipo de problema. A cafeína e a creatina podem ser utilizados juntas. A literatura já indicou isso, tanto é que tantos pré-treinos utilizam. A creatina e a cafeína seria muito legal se você puder. Um outro suplemento muito legal, como você vai entrar em déficit calórico, você vai comer menos do que você gasta, logo a ingestão de vitaminas pode ficar deficiente, um multivitamínico. Um belo multivitamínico é um senhor suplemento, tanto para questões de estética, porque todas as funções do corpo são feitas através de vitamina, quanto em funções de saúde mesmo, porque novamente todas as funções do corpo são à base de vitaminas e minerais. E para finalizar, se você não consome peixe, e lembre que o consumo de peixe é semanal, se você consumir aí mais ou menos de 300 a 500 gramas por semana, você, vamos colocar aqui num peso médio, né, do pessoal, você já não precisaria consumir o ômega 3. Mas se você não consome peixe, é legal ter esse balanço de ômega 3, 6 e 9, então um ômega 3 nessa suplementação é bastante bem-vindo, certo? Então é isso, o segredo é devagar e sempre. Se você começar com um monte de aeróbicos, com um déficit calórico gigante, com um monte de cafeínas, veja só, você vai perder peso, só que você vai perder peso por um mês. Isso é muito óbvio, pode perceber até na sua própria vida, pessoas ao seu redor, você mesmo de repente, espero que não, mas de repente sim. É muito fácil perder gordura por 3 ou 4 semanas, mais ou menos qualquer um consegue isso. Mas perder gordura mantendo a massa muscular por um projeto maior, isso se mostra bastante difícil, mas esse vídeo acabou de descomplicar, certo? Agora escreva aqui nos comentários, você já fez um cut que você perdeu muito peso, que você perdeu peso muito rápido? O que você sentiu? Você sentiu indisposição? Você sentiu pouca sustentabilidade? Então, poxa, fiz um mês, mas depois eu já queria largar tudo, porque se tornou inviável comer tão pouco, ter uma abstinência das coisas que eu gosto de comer. Então coloque aqui nos comentários como foi quando você tentou perder peso rápido demais. E se você já fez um cut na boa, coloque aqui também. Por que isso?
porque é importante que as pessoas que estão assistindo, elas vão neste momento descer nos comentários e vão ler o seu comentário. E aí quando você falar que, olha, eu já tentei perder peso rápido, não foi bom, e outra pessoa falar assim, olha, eu já tentei perder peso de forma lenta e foi bom, isso vai motivar elas a estar no caminho certo. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui, faça a sua daí e todo mundo vai sair ganhando. Beleza, pessoal? Então é isso. Se quiserem ser meu aluno para eu montar o treino de vocês, em fazer o envio dos macros e todo esse projeto que eu acabei de falar aqui, eu passo para os meus alunos. Basta acessar lendotwin.com.br e fazer a matrícula. Agradeço a confiança. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Se não gostou, coloque nos comentários o que você quer ver aqui, porque aqui quem manda são vocês. Beleza? Um abraço e até daqui a pouquinho com mais um vídeo. Valeu!